Olá pessoal, está começando mais um Sports Couples de casa, mais um episódio especial de quarentena. Eu sou a Amanda, eu tô aqui com o Boli, com a Ju e com o João. Deem oi aí, galera. Olá. Olá. Oi, pessoal. Muito bem, então nós já falamos aí nos episódios especiais de quarentena sobre futebol, sobre a dupla Grenal mais especificamente, sobre a NBA. E agora a gente vai falar sobre um tema polêmico, que é o retorno dos esportes. Aproveitando então que a gente tá falando sobre isso, pode comentar lá nas nossas redes sociais o que vocês acham ao término deste episódio, que depois a gente comenta. E aí, galera, o que vocês me dizem? Tivemos aí o retorno mais marcante, a Bundesliga, sem torcida, obviamente, né? Tudo tá voltando sem torcida, né? 22 pessoas em campo já acho demais. Imagina com mais a torcida junto aí, não ia dar. Ainda considerando que são as 22 pessoas em campo, mais as comissões técnicas, mais aqueles que precisam estar no estádio para que um jogo aconteça, né? Dos bastidores, mais a imprensa, juiz, árbitro. O que vocês acham, pessoal? Sabe que eu acho curioso que o UFC foi o primeiro a voltar, né? Sim. Aí voltou depois o futebol, a Bundesliga, com as regras dos jogadores não se abraçarem depois do gol e tudo mais, pra não ter um contato ali. Daí como é que faz com o UFC, sabe? O que é o UFC? O que é o MMA? É meio estranho, né? Tipo, como é que tu vai realizar o UFC, MMA sem contato, sem quebrar a cara da pessoa? Mas é que o UFC não é uma aglomeração, né? São só duas mas pessoas. Mesmo assim... Não, mas tem outras pessoas envolvidas. E mesmo assim no futebol também é engraçado, né? Porque tu não vai abraçar na hora de fazer um gol e não vou chegar perto pra marcar. Tu vai agarrar o cara na hora do escanteio pra marcar ele. Complicado. Como é que pode uma coisa e não pode a outra? Então não tem lógica isso, né? Não tem lógica alguma, né? E voltando à questão da Bundesliga, a gente sabe que a Alemanha teve uma das melhores gestões, né, no combate ao coronavírus. E é outra realidade, né? Eu vejo muita gente querendo comparar, querendo que aqui já volte, que tem que voltar, que não sei o quê. Mas é um cenário completamente diferente, né? Outros países que estão voltando agora, como a Inglaterra, a Espanha, a Itália, todos estão com números baixando, meio que controlando a doença, e aqui no Brasil a gente tá no ritmo contrário, né? A gente tá a cada dia batendo recordes. Hoje batemos mais um recorde de mortes nas últimas 24 horas. 5 de junho, no momento que este episódio está sendo gravado, o Brasil é o 4º dia seguido que bate recorde de morte, já passou a Itália como o país com o maior número de mortes. Agora só falta o Reino Unido. E o genial disso é que os países lá da Europa, que todos estão com números agora mais controlados que o Brasil, todos eles falam em só eventos com portões fechados. Aí no Rio de Janeiro querem fazer o Carioca com 50% do público. É genial, né? O brasileiro é genial. É verdade. Inclusive, agora, aproveitando que a gente está falando, ali do eixo Rio-São Paulo, o Luxemburgo já demonstrou-se contra, né, a retomada do futebol aqui no Brasil. Que ele disse que estão forçando uma situação pro retorno, né? Ele que é treinador. Que aqui os clubes vivem no limite, né? A questão financeira pesa muito nesse momento, né? Sim. Mas não tem Até como. O Flamengo ali, que é um clube que tem um pouco mais de dinheiro, ele tem, mas ele gasta muito também, né? Por isso que ele tá desesperado, né? Mas é que não tem como. O Vasco agora, semana passada, se eu não me engano, foram 6 jogadores, alguma coisa assim. Foram um número grande. 16. Então é um número grande, muito grande, assim, de jogadores que testaram positivo. Isso sem contar os lugares onde não é testado, né? Tipo, tu não vai testar jogador por jogador no esportivo, por exemplo. No campeonato paraense. Tem muito caso subnotificado
no Brasil e no esporte ainda mais. Então não tem como voltar. É coisa de outro mundo. Mas o problema também disso é que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, fala-se tanto do governador, tanto do prefeito, de começarem as aulas nas escolas a partir de julho. Aí tu vai voltar às aulas, é lógico que os clubes vão forçar querendo voltar ao futebol. Exatamente. Porque eles vão falar, tem shopping aberto, tem restaurante aberto, tem escola aberta, por que a gente não pode jogar? E o pior não é isso, é que a gente pensando que a Alemanha, enquanto Alemanha, com os números controlados, voltou com o futebol com os portões fechados. Aqui a gente, nesse cenário que ainda está caótico, vão querer forçar uma abertura precoce e, como o João disse, né, ainda querendo 50% da capacidade, justamente porque não tem assim também uma gestão econômica dentro dos clubes, né? Claro que isso diz muito também sobre a economia da América do Sul, né? Os times da América do Sul, em geral, vivem no limite mesmo. Se a gente vê clubes como o Barcelona, lógico que os problemas financeiros do Barcelona são diferentes, né? Que fala-se que o Barcelona não tem dinheiro, 100 milhões de euros para contratar o Lautaro Martínez, lógico, um dinheirão. Mas tu vê o Barcelona sofrendo com a pandemia, tu vai imaginar que o Botafogo não vai sofrer. É complicado mesmo, por isso que os clubes acabam forçando. Exatamente. Mas o Fluminense não tá querendo, não. E o Palmeiras o Fluminense lá no Rio, e que a gente sabe que tem também dificuldades financeiras, ele tava tendo pé direto para não voltar. E é até surpreendente, assim, pensar que um clube que tem dificuldade financeira, que a gente sabe disso, lá, bom, se o Flamengo tá tendo e tá desesperado, né, imagina os outros, mas é de se surpreender. Eu fiquei surpresa do Fluminense estar batendo o pé por essa volta, assim, nesse cenário. Mas se eu tivesse o Maionese treinando meu time, eu não queria voltar também. Imagina, agora trouxeram Eu sempre dá um jeito de botar o Maionese no assunto. Trouxeram de volta o Fred agora, João. Eu tenho uma João. história pra contar pra vocês depois, que eu não sei se vai se concretizar, mas eu acho que vocês vão dar risada. Trouxeram o Fred de volta pro Fluminense agora, João, pra jogar junto com o Maionese. Vai dar bom essa dupla aí. O Fred. Ah, sim, vai viver isolamento social. O que mais vai respeitar. Aham. Centroavante do time do Maionese vive em quarentena, tá sempre sozinho. Conta aí tua história, João. Tem um amigo meu que ele tem um programa de lives, inclusive um abraço pro Guilherme, que nos escuta sempre. Ele tá tentando entrevistar o Guilherme Parede. Cara, se ele conseguir entrevistar o Guilherme Parede, eu vou ficar a live inteira xingando aquele merda. Não vai, não. Eu vou até solicitar pra participar da live. A gente pegar esses contatos quentes, João, pra que a gente possa trazer o Guilherme Parede pra uma... Como é que a gente pode dizer? Que se diz nas eleições, quando vai entrevistar o candidato? Não sei. Putz, tá na ponta da língua. Esqueci. Não tem essa informação. É que nem quando fazem no Roda Viva, sabe? A gente fazer uma roda de perguntas pro Guilherme Paredes. Roda Viva não vai ser bem o nome, né? O João quer a morte dele, coitado. Roda da morte do Guilherme Paredes. O cara não existe, ele foi um devaneio coletivo. Coitado, porque não era tu que via ele jogando. Coitado. Mas eu tenho o André Balada, que não saiu. Dizer, Juliana, eu acho que o André passou por um... O que eu mais tenho... O Balada era melhor que o Guilherme Parede. Com certeza. O que eu mais tenho é jogador assim. Não, tu nunca teve um que nem o Parede. O André Balada era doente, mas ele ainda sabia jogar. O Parede não sabia nem jogar futebol. O André Balada foi até seleção na época. É? Ah, Jefferson. Teve esse argumento da seleção. Ai, não aguento mais. Foi seleção, né? Pelo amor de Deus. Claro, depois quando a gente fizer o episódio de melhores da seleção, eu vou botar o Afonso Alves e vocês não vão poder dizer que eu tô errado. O Afonso Alves, quando ele jogava no Herenveen, ele teve até musiquinha que a torcida cantava pra ele. Ele fazia muito gol.
o grande Heerenveen da Holanda, né? Time que seria comparado ao Ipiranga de Erechim aqui. Mas voltando ao assunto que a gente estava falando, com esse retorno nas principais ligas, quem também deve voltar é a Champions League em agosto. Deve ser uma overdose de Champions League, devem ser jogos seguidos. Ah, sim, todo dia. As fases seriam meio de semana, final de semana. Sim. Meio de semana, final de semana. Acabaria rapidamente. Mas ia ser legal, né? Pra matar a saudade da gente ficar com saudade de ver futebol seria mesmo, mas... Aí a Champions League na Europa em agosto com portão fechado. Aí querem fazer em junho o Cariocão de portão aberto. Que coisa, né? Não, e era realmente isso que eu ia falar agora. A Federação Gaúcha de Futebol está estimando a data de 15 de julho, né? Para o retorno do gauchão. Sim, e também tudo com portão fechado. É só no Rio, na verdade, que tem esse devaneio aí para querer jogar com 50% da capacidade. Como se num estádio de futebol o cara fosse respeitar distanciamento, né? Sim, e fosse comemorar um gol sem se juntar com o resto da torcida. E tu jura que no Grenal não vai ter uma briguinha também, né? Relembrando o Grenal da Libertadores, quem sobrou vai querer se matar. Mas é interessante ver, a Gaúcha ZH fez uma entrevista ali com os principais dirigentes, né, dos clubes gaúchos, e vários, assim, se esquivaram. Só o presidente do Pelotas, o Gilmar Schneider, que colocou, assim, que acredita que é muito cedo ainda. Mas os outros todos ficam, o do Brasil de Pelotas também, Giovanni Alcântara, disse que é uma data complicada, mas os outros não colocaram assim como se fosse preocupante o retorno. Colocaram de ser um problema os treinamentos só. Alguns ainda que porque tem que voltar, e estamos acertando isso com a Federação Gaúcha. Mas falando assim mais no sentido de que teria que ver os que se ressalvaram assim do retorno, colocaram que teria que ver porque os treinamentos, porque tem que ver se a gente vai conseguir retornar a tempo, se a gente vai conseguir treinar para estipular esse calendário, não sei o que, né? Enquanto poucos que colocaram ali da real preocupação de retornar num período em que não está controlado ainda a transmissão desse também vírus. Tem a questão que os clubes do interior, eles não têm a capacidade de fazer ter os gastos e tudo mais que a dupla Grenal tem, né? Sim. Então é diferente o poder de investimento deles. Exatamente. É muito fácil pro Grêmio e pro Inter voltar a treinar e se manter treinando do que para esses clubes menores, né? Teve time que mandou todo o time embora, se não me engano. Acho que foi o Esportivo que demitiu todos os jogadores porque não tinha como continuar pagando enquanto estava com a pandemia. Mas é uma coisa, eu me lembro que teve um boato rolando de que o gauchão poderia ser terminado com o Caxias campeão, e aí o Inter brigou, se não me engano foi o Medeiros que falou que o Inter era o líder em pontos, então não poderia entregar esse campeonato, não sei o que. Eu acho que seria a melhor solução agora. Entrega o campeonato pro Caxias, não rebaixa ninguém, deixa assim como tá, levanta os dois que estavam melhores na segunda divisão. Na divisão de acesso. E dá vaga da Copa do Brasil, vaga da Série D, dá pra quem estiver mais perto ali e termina esse campeonato do jeito que foi. E azar, o Grêmio e o Inter que lutem. E é uma boa solução para não atrasar calendário, porque pensa só o retorno dos campeonatos. Imagina se retorna tudo junto, aí retorna Gauchão, retorna Brasileirão, né? Retorna Libertadores, e aí, que clube que vai dar conta? E onde é que vai controlar isso? Digamos que ainda estejamos em um contexto de transmissão descontrolada, vai estourar esses casos, sabe? Se voltar tudo junto, né? Hipoteticamente. E eu acho essa solução muito boa, assim, porque não atrapalha os outros calendários e deixa tudo pronto pro ano que vem. Volta de novo, recomeça no ano que vem e vê como é que tá a situação
Sem contar que o calendário brasileiro já não é muito bom em termos normais, né? E se a gente começar a acelerar tudo para caber em 3 meses aí, vai dar problema. Eu me lembro, eu não sei se isso foi uma lenda, mas eu ouvi uma história uma vez que o Grêmio entrou pro Guinness Book por ter jogado 3 jogos no mesmo dia. Que foi por... Sim, isso é verdade. E o Darley jogou os 3 jogos. Imagina acontecer isso de novo, sabe? Tipo, sem levar em consideração o cenário de Covid e toda a questão. Levando em consideração só o preparo físico dos jogadores e enfim, a questão de TV e sei lá eu o que mais que seja envolvido, mas levando em questão só a parte esportiva, assim, não... Imagina, sei lá, os 20 clubes da primeira divisão terem que fazer isso, sabe? Jogar mais de um jogo por dia. É uma coisa absurda de se pensar. Não... Isso só é normal nos germes da vida. Pois é. Que os jogos duram 10 minutos, não 2 horas. Mas eu vejo um problema nessa questão, que é que sem uma vacina, alguma coisa desse tipo, a gente vai ter que, em algum momento, lidar com esse vírus, né? As pessoas vão ter que voltar, né? Porque a gente não pode ficar até pintar uma coisa com o mundo parado, né? Eu acho que os clubes vão ir nessa linha, querer lutar por um retorno, alguma coisa assim. Sim. Mas é que são coisas essenciais, né? E a gente tem que reconhecer que o futebol não tá no topo da lista de coisas essenciais da nossa vida. E também eu penso que, porque os clubes dependem da arrecadação de ingressos, não sei o quê. E não vai ter público se as pessoas estiverem mortas, né? Então... Exatamente. Mas aqui tem uma pesquisa do Globo Esporte. É de 25 de maio essa matéria. Que é uma pesquisa que eles realizaram com os jogadores. 68% querem a volta do futebol no Brasil. Eles citam a necessidade financeira para apoiar a retomada dos jogos. Aí a pesquisa foi feita pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. E daí de 734 atletas que atuam em todos os estados do futebol brasileiro, 68% se disseram a favor da volta no futebol. E aí, claro, aumenta a porcentagem quando é de divisões mais baixas, assim, na série... Da série B, C, aqui mas é um cenário bem diferente, né, Ju? Porque os jogadores da B, C, eles querem voltar para conseguir botar comida na mesa, né? A série A, 55% dos atletas são favoráveis. Aí 74% entre os jogadores da B e C e 85% da D. E aí tem diferença também, né? Como tu mesmo disse. Sim. Mas eu fico me perguntando eu queria muito saber o cenário dos jogadores da Série A, né? Dessa metade, desses 45%. 55%. Isso, 55% são que favoráveis querem, à volta. Não, 45% é que não querem, tá? Os clubes da Série A e os jogadores da Série A, né, estão descobrindo como é a vida dos jogadores da Série D, né? Que é não ter calendário, é ficar sem jogar, é ficar sem receber... não saber se o clube vai poder pagar ou não, essa vida de incertezas que eles vivem o ano inteiro, os jogadores da Série D, das séries que nem existem, né? Os jogadores da Série C do Gaúcho, são coisas que a gente que eles vão estar descobrindo agora, os jogadores da Série A, como é que funciona. Até porque tipo, os jogadores da Série D, ninguém ali não tá livre de um time da Série D demitir todo mundo mesmo. Tipo, não vai voltar, não tem o que fazer, demitir todo mundo. Tu não vai ver isso num clube da Série A, né? Apesar dos jogadores agora estarem não jogando, tá todo mundo ali no mesmo barco, entre aspas, né? Digamos, em casa. Mas é bem mais fácil, sei lá, um clube da Série D parar. Tipo, total, demitir todo mundo, acabar, não tem o que fazer. Então é por isso que essa porcentagem aumenta horrores, né? Porque não é... questão... É mais embaixo, assim. Não é mais embaixo. Pensar, né, João? Que o Inter demitiu um monte de funcionário, gente que recebia um pouco mais com salário mínimo. E se demitisse um Moisés, só um Moisés,
já podia deixar todos esses funcionários que foram mandados embora, podiam manter o cargo deles. Só com o Moisés sendo mandado embora. Sim, e a repercussão foi negativa, né? Tanto que até se falava que se estendendo um pouco mais ia ter que demitir mais gente, e aí os jogadores foram na diretoria e entraram em um acordo para reduzir 25% do salário para não haverem mais demissões, né? Os jogadores tiveram que comprar a briga porque a diretoria estava louca para demitir mais gente. E aposto que foi o D'Alessandro que comprou essa briga. Certamente. Não, e os outros devem ter ido no embalo, né? Tipo, não, se ele tá indo, eu vou então. Na verdade, diz que foram os 5 principais líderes do elenco que foram na direção, que é o D'Alessandro, o Marcelo Lomba, o Danilo Fernandes, o Cuesta e o Edenilson, se não me engano. D'Alessandro, grande homem mesmo. Eram 6, tem o Rodrigo Dourado junto. Eram os principais da hierarquia ali, que partiu deles esse pedido. Sim. Inclusive, muito boa a renovação de contrato com o Dourado. Se ele voltar a jogar, né? Conseguiram avacalhar o cara. Ele já chegou a fechar um ano que ele tá sem jogar? Eu acho que fecha vai agora fechar, né? Porque o último jogo dele foi dia 10 de julho, né? Não vai ter jogo até julho. Assim a gente espera, né? Mas agora vamos puxar pra NBA, que a NBA aprovou a retomada da temporada a partir do final de julho, né? No complexo da Disney. Eu nem sabia que a Disney tinha complexo esportivo. Vai ser curioso isso, né? Porque os jogadores vão ficar confinados lá. E o time que chegar nas finais, assim, da NBA, ele vai ter ficado mais ou menos 3 meses confinado lá. Imagina como é que vai estar o estresse, né? A cabeça do pessoal. Sim. É uma coisa estranha. O LeBron já tinha dado declarações dizendo que ele não jogaria com a arena vazia. Eu não sei como é que vai ser isso aí entre eles agora, porque eles têm muita influência no que eles falam, né? É diferente do futebol, eles são às vezes até maiores do que o próprio esporte, alguns jogadores. Mas eu acho que vai acabar saindo a temporada. Eu acho que o esporte com o público vai ser coisa só de 2021. Com otimismo, né? Considerando que a gente tem... Vai ser coisa ao longo de 2021. Vai normalizando. Mas porque por agora eu não imagino. Até esse da NBA eu até acho interessante, assim, desde que se tenha o suporte psicológico, o suporte médico, né? Porque considerando que começaria esse isolamento, entre aspas, né? Começaria, né, de um dado momento pra frente, quem é que garante que não tenha jogador infectado? Já tem, né? Muitos. Teve aquele que eu me esqueci quem foi. O Gobert, eu acho que foi, que tocou em todos os microfones. Teve vários jogadores do Utah, teve uns 5 que pegaram. Mas parece que eu vi que a ideia era mais ou menos que os clubes voltassem aos treinos todos normais a partir do dia 30 de junho. Aí seriam feitos exames e tudo mais. E os jogadores seguiriam para o isolamento, né, para a Disney a partir do dia 7 de julho. E os times chegariam lá, que teriam estrutura de treinamento e tudo mais. E aí teriam para fazer os treinos mais fortes para retomar no dia 31, né? E os jogadores já ficariam confinados para serem testados, para ter a garantia que ninguém ia sair da quarentena, ninguém ia fazer nada de errado até retomar a competição, né? É um sistema que eu acho interessante, eu acho que pode dar certo. Imagina monitorar toda aquela gente. Mas é o que dá, né? É o que dá para fazer agora, né? Eu acho que dentro desse... Eu não sei, assim... Eu posso estar errada. Eu acho que há um pouco mais de disciplina entre os atletas de basquete do que se a gente for comparar com futebol. Com o André Balada, por exemplo. E eu acho que talvez haja um pouco mais de bom senso. Acho que se a gente fosse fazer isso com futebol, principalmente com o futebol brasileiro, não daria certo. Mas eu vejo um cenário otimista na NBA. Mas vai começar a partir de alguma... Vai começar a partir de... Da onde parou? Ou tipo, vai começar playoff? Como é que vai funcionar? É da onde parou? Se voltar, no caso. Vão voltar menos equipes, eles ainda não anunciaram como é que vai ser, né? Vão ser 22 equipes. As equipes que estavam na zona de playoff e as que estavam até 6 partidas de distância. As que estavam muito atrás não vão voltar. São 8 equipes. Não volta todo mundo, então. Não. São 22 das 30 franquias. O modelo ainda vai ser anunciado, né? Que ele foi aprovado
em votação hoje, no dia 5 de junho. E foi só o mandatário do Portland que votou o contrário. Os outros 29 votaram a favor. Tu sabe por quê, João? Qual foi a justificativa dele votar contra? Não. Eu li sobre, mas não teve uma específica, assim, porque a reunião foi fechada, né? Sim. Foi, se não me engano, foi até uma conferência, alguma coisa assim. E só ele votou contrário. Precisava de 23 votos favoráveis para ser aprovado, e aí teve 29 votos favoráveis. E voltando ao tema futebol, agora me lembrei que essa semana eu vi uma notícia, agora resgatei ela aqui, de que teve a primeira morte de jogador de futebol por coronavírus foi na Bolívia, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, foi a primeira morte de jogador de futebol no mundo, seria isso? Não sei, não saberia dizer. É, aqui, ó. Olha, eu não vi nenhum, eu vi só essa mesmo. Não, mas foi isso mesmo, ó. A Federação Boliviana de Futebol confirmou oficialmente a primeira morte de um jogador profissional no mundo, vítima do novo coronavírus. Roman Guzmán, 25 anos, faleceu no dia 24. Com histórico de atleta. Com 25 anos, novo, não tá no grupo de risco e tem histórico de atleta. E agora, o que você me diz? Cadê seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Mas que a gente tava falando de futebol, desculpa interromper, eu sempre falo em outros grupos ou em debates, assim, né, que isso que eu comentei aqui, sobre que enquanto não tiver uma vacina, algum remédio ou alguma coisa, a gente vai ter que em algum momento encarar isso. Só que eu deixo bem claro que a gente tem que encarar no momento que esteja mais ou menos controlado, que os números estejam baixando, né? Uma coisa é tu querer voltar ao esporte, por exemplo, na Alemanha, na Europa, coisas assim, onde os números são baixos, né? Outra coisa que seria um devaneio total é querer voltar ao esporte no Brasil agora, né? Claro. Imagina o Rio de Janeiro e São Paulo querer fazer jogo agora. Não dá, né? Não tem a menor condição. Sim, acho que todo mundo recorde reconhece de que em algum momento vai precisar voltar, né? Que desde da própria receita, né? Dos clubes, desde dos próprios jogadores e os das divisões mais baixas conseguirem se manter, até para promover o próprio lazer também, né? Entre a população. A gente sabe, mas tem que ser tudo com responsabilidade, né? Como é que diz? A gente tem que prezar pelos jogadores e pela família deles, né? Também. Porque não é só o cara ali, com né? Prudência, lembrei a palavra. Prudência. O cara joga, mas o cara tem a mãe, tem a sogra, tem a mulher, tem o filho. Envolve muito mais gente isso. Sim, e não dá pra querer considerar que... mas os jogadores vão de carro. Sim, mas e o funcionário que limpa o vestiário? Ele vai de carro? Dá. Quer fazer o clube voltar a funcionar, mas aí a telefonista vai lá e tem que ir de ônibus. O segurança lá que cuida do treino, ele também vai de ônibus. Não é todo mundo. Mundo à parte é ali os dirigentes e jogadores, né? Mas exatamente. A gente sabe que a base estrutural do clube são pessoas bem mais humildes. A base da pirâmide, né? Me incomoda um pouco, às vezes, essa comparação que querem fazer do Brasil com outros países de outros continentes, porque o pessoal não vê que é a linha do tempo, né? O Brasil hoje é a Itália de um mês atrás, né? Exato. O Brasil chegar no estágio que está a Itália agora, por exemplo, que está conseguindo conter o vírus, o Brasil vai ter que esperar mais um mês. Então a linha do tempo está diferente, porque chegou depois aqui o caos. E não dá nem para comparar mais com a Itália, porque ele já passou da Itália de casos de mortes. Já não então, já não dá nem para ter parâmetro com a Itália mais. O Brasil atingiu um novo patamar, né? De casos e de mortes, né? E pra gente fazer uma comparação com a França, lá tá tão diferente, é que as pessoas querem comparar com aqui, com o Brasil. Lá eles querem, os clubes querem voltar no campeonato francês, que ele foi encerrado, e aí declararam o PSG campeão, e o Lyon quer voltar
tipo, quer que o governo permita a conclusão do campeonato francês, né? Então, tipo, é uma situação completamente diferente. Aqui lá eles já estão vendo a oportunidade até de retornar com o campeonato. E aqui que tem hoje 1.473 mortes, as pessoas querem voltar com o campeonato, né? Tipo, não tem comparação uma coisa com a outra. E também me indigna muito o gasto de testes com os jogadores aqui, principalmente da dupla Grenal. Como desperdiça um teste? E tem tanta gente que precisa de testes para fazer com coronavírus. E como fazem? Como desperdiçam. E a gente ainda nem sabe se vai voltar, como é que vai voltar, como é que vai ser aqui. Mas desperdiçam tantos testes, que tanta gente precisa. É outra coisa que me deixa indignada. Mais essa ainda, né? A gente já tem uma subnotificação, porque o governo não tem como custear teste em massa, e aí fica realmente os clubes testando porque querem voltar a treinar. Exatamente. E também tem o fato que amanhã, sexta-feira, dia 6 de junho, que completam 2 semanas desde que começou a flexibilização aqui em Porto Alegre, né? E começaram reaberturas de restaurantes, shoppings e tudo mais, assim. Então é por agora que a gente vai começar a ter uma noção de como vai impactar essa reabertura, né? E então, já está impactando, né? O Rio Grande do Sul já está batendo recordes de mortes também. Imagina, semana passada, terça-feira passada, se eu não me engano, bateu o recorde de 200. E aí agora também foi, essa semana, bateu também 230 e poucos. Sim, os casos estão aumentando aqui, mas a gente agora que vai começar a ter uma noção mesmo com todos esses casos, né? Porque tem vezes que a doença pode se manifestar com 14 dias, né? Exatamente. Então, o cara que saiu para beber no primeiro sábado, que foi o segundo dia, ele pode até esse sábado agora começar a sentir os sintomas da doença. Então, agora que a gente vai começar a ter realmente uma noção de como que vai impactar isso, né? Então, se os números começarem a sair do controle, não tem como tu já deixar marcado o retorno do gauchão para julho, né? Então, tu tem que esperar, né? Tudo é esperar. Sim, e o interessante, na verdade, de curioso, é que, assim, fugindo um pouquinho, né, do tema futebol e esporte, mesmo com esse retorno e com várias pessoas se expondo, né, pra beber uma cervejinha no final do expediente, ainda assim não foi o retorno esperado que os bares queriam. E aí agora os bares estão reclamando de terem voltado e as pessoas não estarem indo. Oh. É impressionante. Quem poderia imaginar que uma coisa dessa poderia acontecer, né? Eu ia falar agora, quem poderia imaginar, não é? Que as pessoas iam voltar, pode voltar, mas nem todo mundo vai ter essa coragem, essa falta de bom senso de sair pra ficar bebendo no meio de uma pandemia. É isso, meu povo. Vai tomar cerveja em casa, né? Sim, pode pedir ainda. Nem precisa ir no mercado, dá pra pedir ali no Rappi, no iFood. E é uma coisa que a gente não tá preparado mesmo. Eu tava vendo, eu moro agora bem perto do Total, e pra entrar no shopping eles te apontam aquele termômetro que aponta pra tua cabeça e diz como é que tu tá. Só que aquilo lá é muito impreciso, mas muito impreciso mesmo, assim. Aquilo, às vezes ele dá 28 graus, imagina uma pessoa com 28 graus ia estar morta, gelada no chão, eu acho. Então, nem o nosso equipamento é propício para isso, sabe? Nem isso a gente tá pronto ainda para conseguir. Não, e nem a gente não tá preparado nem para asepsia das superfícies também. Hoje mesmo eu tava vendo a notícia de que Fernando de Noronha já vinha há uns dias sem registrar novos casos de coronavírus, tanto que fechou, né, para turistas entrarem justamente para controlar a transmissão dentro da ilha. E aí hoje, depois de vários dias, 2 novos casos apareceram na ilha. E que foi descoberto por acaso, né? Foi descoberto por uma pesquisa que estava fazendo uma testagem
para verificar, né, qual a situação, e aí encontraram em duas pessoas, uma moradora e um militar que recebeu uma carga de fora da ilha, e essa é a probabilidade que eles estão considerando de contágio. Quer dizer, é um vírus que tu pode pegar não só com as pessoas, mas também com a falta de asepsia dos materiais, dos objetos, né, das superfícies. E como é que vai controlar uma coisa dessa? Sim. É complicado. Eu também tava vendo, né, que esse provável retorno da Champions para agosto ia ser o pessoal falando dos times, né, e como a realidade de cada país pode impactar, né, porque a Alemanha, que conseguiu controlar um pouco antes e já voltou a jogar, os times vão terminar o calendário da Nacional, assim, é dia 27, se não me engano, de junho, e os finalistas da Copa da Alemanha jogam a final no dia 4 de julho. Então ficariam um mês sem jogar os times alemães até a reta final da Champions, né? Que tem o RB Leipzig e o Bayern de Munique. E ainda tem o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt, se não me engano, na Liga Europa. O Bayern Leverkusen também está na Liga Europa, se não me engano. Aí os clubes alemães chegariam sem ritmo de jogo, mas chegariam muito mais descansados, né? Já os espanhóis, os italianos, os ingleses, que demoraram um pouco mais a controlar a doença e vão estar jogando nesses meses de junho e julho, eles vão chegar com muito mais ritmo de jogo, mas os times vão chegar totalmente desgastados, né? Por exemplo, na Espanha vão se jogar 11 jogos em 39 dias, basicamente jogar a cada 3 dias. E ainda os franceses nem vão jogar, né? Eles vão chegar jogando direto na Champions porque acabou o campeonato lá. Sim. Então vai ser interessante ver isso, como é que a realidade de cada país vai impactar nessas disputas. É verdade. Cancelar é sempre um problema, né? A gente viu o grupo do Inter na Libertadores, que teve o futebol chileno, cancelou o futebol do ano passado com a revolta que teve no país, e aí acabou que 2 times tinham chegado na semifinal da Copa do Chile e brigavam por uma vaga, e aí acabou que um entrou na justiça contra o outro, um se recusou a jogar, passou o outro, e até o dia do jogo a gente não sabia contra quem que o Inter ia jogar ainda. E então a gente sabe que é complicado, não é simplesmente chegar e dizer vamos cancelar e deu, mas tendo em vista as circunstâncias em que as coisas se encontram, eu acho que é a melhor opção, seja onde for, né? Seja no Brasil, seja na Europa, seja na China, que estava controlada e aí chegou a ter volta de casos, né? Então eu acho que tudo daria para ser resolvido com um adiamento para 2021. A gente fingir que esse ano não existiu e voltar com tudo mais ou menos certo para 2021. Falando aqui dos sul-americanos, eu vi que a Conmebol estava pensando em voltar com a Libertadores entre setembro e outubro, né? Não sei se vai ser possível, né? Principalmente pelo Brasil, né? Que o Brasil que é o grande problema aqui, né? Na América do Sul, é verdade. Era isso que eu ia ressaltar. Tudo culpa do Brasil. O Brasil é o maior país e tem 7 representantes, né? Ainda mais a gente vê que tem os times de São Paulo e Rio, né? Sim. E aí como é que tu vai trazer um time pra jogar lá, né? É, e já tendo no meio, considerando que agora nós temos só uma morte entre atletas de futebol. Mas e aí vai que outros estejam contaminados, né? Que provavelmente estão. Vamos ver, o Cebolinha perdeu o avô. Imagina como é que não deve estar sendo pro Cebolinha isso, né? É, complicado, Sim, né? coitado do Cebolinha. Não conseguiu nem se despedir. mas se voltar em outubro, a gente já pode considerar que o Moisés e o Paulo Miranda não vão jogar mais nesse ano, né? Na Libertadores. É verdade. Eu vi que poderia ser uma ideia da Conmebol pela possibilidade de retorno assim com os calendários nacionais
seria de fazer os 4 jogos restantes da fase de grupos nesse final de ano e passar para 2021 mata-mata no primeiro semestre, e aí fazer uma Libertadores mais enxuta no segundo semestre de 2021, disputar toda a edição de 2021 no segundo semestre. E aí como é que ficaria o Mundial de Clubes, né? Eu acredito que não tem. Acho que não vai ter. Eu ouvi boatos que não vai ter. Boatos. O jornalista falando coisa de boatos, né? Jornalismo não, como é que é? Vi em meu Face. Mandaram no meu Face. Recebi no Zap boatos de que talvez não tem. Não, mas acho que não vai ter Mundial mesmo. E eu tava vendo aqui sobre que o São Paulo tem a mesma população da Argentina, né? Tipo, 44 milhões do tweet do Lucas Rohan, será que é o sobrenome dele? Não sei, mas espero que ele esteja ouvindo. Ele tava falando que a Argentina tem 600 mortes e 20 mil casos. E São Paulo, 8,5 mil mortes e 129 mil casos de coronavírus. Isso é muito que a gente fala de quando as pessoas comparam, né? O Paraguai, blá, 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 é menorzinho, mas tem a mesma população do Rio de Janeiro, né? E aí tu olha a diferença nesses números. Que inveja que eu tenho da gente. Morreram 9 pessoas no Paraguai. No Rio de Janeiro morreu 9 na última hora, eu acho. Não, São Paulo verdade, já... Esses números, as pessoas acham, mas porque o Brasil tem mais gente, mas se tu for ver o percentual de número de mortes por tantos habitantes, continua sendo uma discrepância absurda. Sem contar que a China, que era teoricamente para ser o pior lugar onde mais tem pessoas, não teve um recorde de mortes nem de casos como tá tendo aqui no Brasil, né? Mas é que aqui tu parte também da ignorância da população, né? Porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, o que as pessoas querem fazendo na orla no final de semana, passeando? São coisas que tu olha e tu não entende por que aquilo está sendo feito. Qual é a dificuldade de tu ficar em casa? Eu falei, até os humoristas que estão se cuidando, né? Porque não é possível que nenhum humorista tenha ido até lá jogar ovo e filmado pra botar na internet. Porque eu fico irritado com isso, né? Porque se todo mundo se conscientizasse e se relacionasse assim, só com pessoas do teu convívio mesmo, com certeza os números seriam menores, né? Sim. Mas o pessoal tem uma dificuldade em entender esse tipo de coisa. É que tudo vai na base do eu, né? Foi uma coisa que a gente falou até numa live do Conexão Haribo, que é eu preciso sair, eu preciso ir na orla, eu preciso ir, e o resto, o coletivo, as outras pessoas não importam, as pessoas elas continuam agindo na base do eu preciso fazer isso, eu quero fazer tal coisa. Então, quem pensou que a pandemia ia trazer algum tipo de pensamento diferente nas pessoas se enganou, porque quem é egoísta continuou sendo egoísta, continuou saindo, continuou fazendo as coisas tudo na base do eu quero fazer e dane-se as pessoas. Exatamente. E é triste, porque a gente pensa que uma coisa dessas vai acontecer para melhorar ou para as pessoas pensarem um pouco no próximo e mais uma vez, mais uma prova de que ainda não chegamos nesse estágio de evolução. E é um pensamento... só serviu até agora para me deixar mais neurótico. A Juliana me chama de neurótico todo dia. E esse pensamento de eu é um pensamento burro igual. Porque quando tu pensa que, tipo, se tu ficar em casa mais tempo, tu vai poder sair mais cedo, então é um pensamento burro tu pensar que tu precisa sair e foda-se os outros. Mas se tu pensa que azar dos outros, não funciona esse pensamento também, porque quanto mais tu ficar em casa, mais cedo tu vai poder sair de casa e tudo voltar ao normal. Enfim, é um pensamento burro. Eu nem sei mais se tem... Eu nem sei mais se tem quando que a gente vai chegar no pico. Alguém já sabe, tipo, porque falam agosto, mas agora nem sei mais
Se tem uma data prevista O que pra falam gente é que chegar, não dá pra dar uma estimativa. O que a gente tá fazendo é se aproximando do pico, mas não se sabe dizer ainda quando. É que não se sabe, na verdade, que cada cidade, cada estado tem o seu pico, né? Por exemplo, Rio e São Paulo já tá, se não chegou ainda, já tá quase chegando, né? Manaus, Aqui no Rio Grande do Sul eu acho que vai se acentuar um pouco mais agora com a chegada do inverno, né? Que as pessoas ficam com a imunidade mais baixa. Mais algum comentário? Só que a Juliana me chama de neurótico todo dia. Mas eu tô mesmo, às vezes eu até me passo mesmo, tipo, hoje meu padrasto saiu pra ir no mercadinho aqui do lado de casa, né? Ir numa fruteira, né? Aí ele foi ali e não tinha ninguém. Ele disse, não tinha ninguém no mercado e nem na fruteira. Aí ele chegou em casa e eu falei, aí, tu já tomou banho? O meu pai E abre aí a ele, porta e eu já tô esperando Então quer que ele as pessoas com... tomem banho. O meu pai chega do trabalho, quer dizer, voltar a trabalhar, né? Eu já espero ele na porta com um jatinho de álcool. Né? Já sai jogando álcool gel nele. Aí o meu padrasto chegou e ele falou, mas eu não me encostei em nada, eu não me relacionei com ninguém. Aí eu começo a falar e aí minha mãe, sai daí, ô doente. Mas tá certo mesmo. Sim, esse sim é um caso que dá pra dizer que é melhor pecar pelo excesso do que... É, eu penso assim também. Então é isso, pessoal. Comentem com a gente, então, o que vocês acham aí dessa polêmica do retorno dos esportes, principalmente aqui no Brasil. A gente quer saber a opinião de vocês, então falem lá no @SportsCouplesBR no Facebook, Twitter e Instagram. Os nossos episódios, então, estão disponíveis todos os nossos episódios desde o começo lá no YouTube. A gente também tá no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Deezer, mas nesses é só os 4 mais recentes. Para quem quiser nos conhecer desde o começo, a gente está completinho lá no YouTube e lá também tem os nossos desafios, para vocês darem umas boas risadas aí nessa quarentena. É isso, pessoal, uma boa semana, se cuidem, lembrem de lavarem bem as mãos, de usarem álcool gel, de usarem máscara e, se possível, fiquem em casa. Se cuidem, saúde para todos. Beijo, pessoal. Quem puder, fique em casa e se cuidem. Beijos no cérebro e adeus.